Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para darmos continuidade a nossos estudos, certo? E o assunto de hoje é polígono, que também é parte da geometria, certo? Primeiro vamos com a definição de polígono. O que é polígono? Polígono é toda figura fechada formada por segmentos de retas que não se cruzam. O que quer dizer isso, pessoal? Pessoal, eu tenho aqui, vamos ver se fica bom. Dizer que isso aqui é uma figura formada por segmento de reta, que é fechada, pode ver que ela é fechada, ó, e não se cruzam. Então isso aqui é um polígono, certo? Vamos ver aqui um exemplo de não polígono. Pega esse exemplo aqui. Tá meio troncho, mas imagine que seja um segmento de reta. Isso é um polígono? Não, por quê? É formado por segmento de reta. Esses segmentos de retas não se cruzam, mas eles não se fecham. Pode ver que aqui é aberto, ó. Então isso aqui não é polígono. Isso aqui é polígono? Não. Eles se fecham? Ele é fechado? É. Eles se cruzam? Não. Mas é formado por segmento de reta, então não é polígono. Outro exemplo. É fechado? É. É formado por segmento de reta? É. Mas se cruzam, então não é polígono. Deu para entender aí o que é polígono e o que é não polígono? Polígono é toda figura fechada e formada por segmentos de retas que não se cruzam. Estamos aqui vendo. Temos exemplos de todo tipo. De polígono e de não polígono. Certo? Vamos ver aqui alguns exemplos de polígonos e não polígonos. Temos aqui, ó. Isso aqui é um quadrado, é polígono? Sim. Formado por segmento de reta que se fecha e não se cruzam. É polígono isso aqui? É. Formado por segmento de reta? Sim. É fechado? Sim. Se cruza? Não. Então é polígono. Polígono? Essa estrela? Sim. Formada por segmento de reta? Sim. Fechado? Sim. Se cruzam? Não. Então é polígono. Letra D. Polígono isso aqui? Sim. Formado por segmento de reta, é fechado e não se cruzam. Letra E. Polígono? Com certeza. Isso é o retângulo. Letra F. Polígono sim. Isso é um triângulo. Letra G. É um polígono? Não. É formado por segmento de reta? Não é. Por isso que não é um polígono. Ele é fechado e não se cruza, mas não é formado por segmento de reta. H. É um polígono? Não, não é formado por segmento de reta. I. É formado por segmento de reta, é fechado, mas se cruzam aqui, ó. Então isso não é polígono. Esse não é polígono. Esse não é polígono. E esse não é polígono. Polígono convexo. Como eu tinha falado. Um polígono é convexo se o segmento que une dois pontos internos quaisquer estiver inteiramente contido no interior do polígono. Podemos ver aqui, ó. Tem um quadrado, um retângulo, triângulo e um hexágono. Todos são polígonos. São polígonos convexos. Por quê? Um segmento que eu passar, qualquer segmento que eu passar no interior do polígono, ou seja, dentro do polígono, tem que estar totalmente dentro dele, inteiramente contido no interior do polígono, certo? Tipo aqui, ó, nesse retângulo, tracei um segmento de reta e está totalmente dentro do polígono. Aqui também, ó, está totalmente dentro do polígono. Vocês vão entender mais quando der um contra-exemplo, quando der um polígono não convexo, certo? Que é agora aqui na frente. Polígono não convexo ou também polígono côncavo. Não convexo ou côncavo é a mesma coisa. Existe pelo menos dois dos seus pontos que unidos formam um segmento de reta que não está contido no polígono. Pode ver aqui, ó. Pega esse polígono aqui, peguei esse polígono e tracei um segmento de reta.
Olha aqui. Esse segmento de reta está totalmente contido no interior do polígono? Não. Ele começa dentro do polígono, tem uma parte dele que é fora do polígono e outra parte dentro. Então, esse polígono é convexo. Mesma coisa esse daqui. Tracei um segmento de reta. Uma parte do segmento fica dentro do polígono e outra parte fica fora. Então, isso não é polígono convexo, é polígono côncavo. Mesma coisa aqui. Tracei um segmento. Ele começa no polígono, fica uma parte fora e depois entra no polígono de novo. Então, isso é um polígono côncavo, polígono não convexo. Mesma coisa aqui. Pega um segmento de reta, começa dentro do polígono, tem uma parte fora e no final dentro do polígono de novo. Então, são 4 exemplos de polígono côncavo. Aqui, elementos de um polígono. Pronto. No elemento do polígono, a gente tem o quê? Vértice. Temos diagonal, temos lado, temos ângulo interno e ângulo externo, certo? Aqui. O que são os vértices? São os pontinhos onde os segmentos de reta se encontram. Esse aqui a gente tem 5 vértices, certo? Ângulo externo. Ângulo externo são os ângulos que estão dentro do polígono. Esse aqui que eu estou mostrando. Ângulo externo são os ângulos que estão fora do polígono. Olha aqui. Lado. Lado são os segmentos de retas. E as diagonais. Diagonais é isso aqui. Ó. É o segmento de reta que liga um vértice a outro não consecutivos. Mais na frente eu vou detalhar a definição de diagonal. Pronto. Nomenclatura dos polígonos. O nome de cada polígono vai ser de acordo com o seu número de lados, certo? Temos aqui um quadro que tem o nome dos principais polígonos. Primeiro, um polígono que tem um lado não existe, certo? Porque ele não pode se fechar. É uma reta. Que tem 2 lados também não existe, pois não pode se fechar. O polígono que tem menos lados é o triângulo. Ou seja, um polígono que tem 3 lados é triângulo, o que tem 4 lados é quadrilátero, o que tem 5 lados é pentágono, o que tem 6 é hexágono, o que tem 7 é heptágono, o que tem 8 é octógono, o que tem 9 é eneágono, o que tem 10 decágono, o que tem 11 um decágono, 12 dodecágono, 13 tridecágono, 14 tetradecágono, 15 pentadecágono, 16 hexadecágono, 17 heptadecágono, 18 octadecágono, 19 enneadecágono, 20 icoságono, certo? Pode ver que o radical das palavras ficam. E é bem interessante e vocês têm que aprender o nome dos principais polígonos, certo? Os polígonos, que são esses aí. Como eu falei no slide anterior, o nome do polígono vai ser de acordo com o número de lados, né? E está aqui os principais polígonos. Aqui, triângulo, 3 lados. Tri quer dizer 3. Quadrilátero, 4 lados. Penta, penta é 5, pentágono. Hexa, hexa é 6, hexágono. Hepta, hepta é 7, heptágono. Octógono, octo quer dizer 8, octógono. Aqui, 8 lados. Ennea, 9, eneágono, 9 lados. Deca, deca quer dizer 10, decágono, 10 lados. Certo? E assim por diante. Vamos falar agora um pouco sobre quadriláteros. O que é quadrilátero? Quadriláteros são um polígono que tem 4 lados. Mas na família dos quadriláteros a gente tem alguns com nomes diferentes. Certo? Polígono de 4 lados, esse aqui chamado de retângulo, são os principais quadriláteros. Retângulo, quadrado, losango e trapézio. Esses são os principais quadriláteros. Certo? Os quadriláteros são classificados em
paralelogramos e trapézios. Paralelogramos tem apenas dois pares dos lados opostos paralelos. Olha aqui, Bert. Temos aqui esse losango, que ele é paralelogramo. Os dois lados deles, os dois pares de lados opostos são paralelos. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Esse aqui que é o retângulo, esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Mesma coisa aqui, ó. Esse paralelo a esse paralelo a esse. E no quadrado também não é diferente, certo? E vamos falar aqui dos trapézios. Quadriláteros que tem apenas dois lados paralelos. Aqui, ó. Temos o trapézio isósceles. Os lados não paralelos são congruentes. Ou seja, aqui, ó, os lados não paralelos. Esse lado é paralelo a esse. E esse não é paralelo a esse. Como é isósceles, então esses dois pares aqui, eles são congruentes. Ou seja, tem o mesmo tamanho. Tem um retângulo, o trapézio retângulo, que tem um ângulo interno que mede 90 graus. E tem o trapézio escaleno, que nenhum dos lados deles são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. São medidas diferentes, têm tamanhos diferentes. Certo? Entre os paralelogramos, alguns recebem os nomes especiais. Como eu falei, né? Temos os retângulos, temos o retângulo, o losango e o quadrado. Diagonal de um polígono, como eu já tinha falado, né? Diagonal de um polígono é todo segmento determinado por dois vértices não consecutivos. O que quer dizer isso, gente? Simples. Eu tenho um polígono aqui, o polígono ABCDE, ou seja, um polígono de 5 lados, ou seja, polígono de 5 lados é chamado de pentágono, certo? Está ele aqui. E temos aqui um diagonal, que vai de D até A. E o que quer dizer é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. O que é vértices consecutivos? Vértices consecutivos é isso aqui, ó. De D a C é consecutivo, de C a B é consecutivo, de B a A é consecutivo, de A a E é consecutivo e de E a D são vértices consecutivos, ou seja, estou ligando aqui vértices consecutivos. Vértices consecutivos se coincidem com os lados do polígono, ou seja, dois vértices é o segmento de reta que liga dois vértices consecutivos é chamado de lado do polígono. E para ser diagonal, eles não pode ter que ser um segmento de reta que não ligue dois vértices consecutivos. Ou seja, vou lhe mostrar aqui uma diagonal, vai de D a B, ou seja, é um segmento de reta que liga dois vértices que não são consecutivos. De C a é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. De E a B é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos. E assim sucessivamente. Temos aqui uma fórmula, é a fórmula do número de diagonais, certo? O número de diagonais, que é dada por N, é o número de lado do polígono, certo? A fórmula diz o quê? N vezes N menos 3 sobre 2. Isso é a fórmula da quantidade de diagonais que possui um polígono. E N é o número de lado do polígono. Vamos ver aqui? Quantas diagonais tem esse polígono? Esse polígono tem quantos lados? 5. Então, N vai ser igual a 5. Bem interessante isso. Então, no lugar de N eu coloco 5. Certo? Dividido por 2. Como isso é uma expressão numérica, então primeiro eu faço os parênteses, depois a multiplicação, divisão, certo? E por último, a soma e a subtração. Então, 5 menos 3 dá quanto? 2. Então vai ser 5 vezes 2 dividido por 2.
Então, seguindo aqui embaixo, a diagonal, o número de diagonais vai ser igual 5 vezes 2, 10. 10 dividido por 2 dá quanto? 5. Então, um polígono que tem 5 lados, ele tem 5 diagonais, certo? Soma dos ângulos internos de um polígono SI. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono convexo com n lados é dada por essa fórmula aqui. Essa fórmula SI, quer dizer, soma dos ângulos internos, é igual a n menos 2 vezes 180. N quer dizer o quê? O número de lados do polígono. Então, se eu tenho um polígono de 5 lados, então no lugar de n eu colocava 5, certo? 5 menos 2 dá quanto? Dá 3. 3 vezes 180 vai dar 540. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono de 5 lados é 540 graus, certo? Temos aqui um exemplo, um exercício que a soma das medidas dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 graus. Calcule o número de diagonais desse polígono. Primeiro, eu não vou resolver isso agora porque eu estou sem a mesa digitalizadora e fica difícil de fazer conta. Prometo que quando ela chegar essa mesa digitalizadora, eu faço esse exercício para vocês, certo? Então vamos lá. A soma dos ângulos externos de um polígono. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo com n lados é igual a 360 graus. Então a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Certo? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e abraço para vocês. Tchau.